Preste atenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os transtornos alimentares aumentaram 48% nesse período. Aproximadamente 5% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio alimentar, podendo chegar a 10%. Aonde? Na adolescência. As mulheres são as que mais sofrem. Vamos entender essa história, a reportagem dela, a Maíra Guedes, na tela. Por mais de 15 anos, Suênia brigou com a balança. Mesmo magra, se sentia acima do peso. Eu comecei a tomar remédio com 13 anos e desde então eu vinha nesse processo de fazer dieta. Fazia dietas muito restritivas, emagrecia muito e muito rápido. Quando parava, engordava o dobro ou o triplo muito rápido também. E foram quase 20 anos aí nesse ciclo que vira um ciclo vicioso. O despertar veio aos 34 anos. O motivo? Estava cansada de viver dessa forma. Procurou ajuda médica e foi diagnosticada com bulimia, um transtorno alimentar em que a pessoa come e depois tem comportamentos compensatórios, como forçar o vômito, usar laxantes ou diuréticos, ficar sem comer e praticar exercícios em excesso para tentar controlar o peso. Identificar só que a gente tem um problema não é necessariamente o primeiro ponto. Porque a gente sabe que se você come e vai ao banheiro vomitar, não tá certo. Se você come e vai ao banheiro 4, 5 vezes ao dia porque você tomou laxante, não tá certo. Eu acho que mais importante que identificar esse problema foi a coragem de pedir ajuda. E a coragem de pedir ajuda veio dessa exaustão que eu vivi, porque eu realmente não aguentava mais viver aquilo. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os distúrbios alimentares aumentaram 48% durante a pandemia. As que mais sofreram foram as mulheres jovens. Esse mesmo levantamento apontou ainda que aproximadamente 5% da população brasileira sofrem com distúrbios alimentares, podendo chegar a 10% na adolescência. Os transtornos alimentares são caracterizados por alterações na forma de se alimentar, o que normalmente ocorre devido a uma preocupação excessiva com o peso e a aparência do corpo. Estudos apontaram que o estresse e a ansiedade provocados pela pandemia foram fatores determinantes para o aumento de casos de transtornos alimentares durante a crise sanitária do mundo. Comer emocional é aquela tentativa frustrada em transferir para a comida aquilo que não está conseguindo ser manifestado pelas emoções. Então, o que muitas vezes pode gerar um comer em grande quantidade, em grande volume, sem prazer necessariamente, mas que traz sentimentos de euforia ou até de muita culpa. Em episódios até deprimidos, variando com ansiedade, angústia. Se não tratados, os transtornos alimentares podem trazer consequências graves para a saúde, como problemas nos rins, no coração e até a morte, já que a falta ou o excesso de nutrientes, dependendo do distúrbio, pode interferir no funcionamento de alguns órgãos. O diagnóstico deve ser realizado por um profissional e o tratamento iniciado o quanto antes. É importante eu ressaltar que transtorno alimentar é um distúrbio psiquiátrico e que demanda muita atenção de uma equipe multidisciplinar, mas sobretudo com um diagnóstico feito por um psiquiatra. Eu, como nutricionista, me sinto muito mais responsável até em identificar algumas etapas antes, na verdade, o comer transtornado, que a gente chama muitas vezes de comer disfuncional. O tratamento psiquiátrico e o tratamento com psicólogo, com a nutricionista, que é uma nutricionista comportamental, me ensinou a ver o alimento de maneira diferente. Então eu acho que o tratamento, ele traz uma visão muito diferente de como você se vê e de como você vê a vida, de como você vê a sua alimentação. Aí, gente, a reportagem é importantíssima, é muito mais comum que a gente imagina. Parabéns a Suênia pela coragem de falar disso, porque eu acho que é um tema que tem que ser debatido, discutido em casa, com as pessoas. Conhece alguém que sofre? Vai lá, conversa com ela, pede para procurar um médico. É importantíssimo esse tipo de indicação, esse tipo de ajuda, tá bom?